Olá, eu sou o Dr. Fauzi e hoje eu venho falar com vocês sobre um assunto que desperta o interesse de vários dos meus pacientes e pode ser que seja o seu interesse também. Muitos pacientes me perguntam como fazer para ter um sorriso agradável, bonito e principalmente saudável. Não existe uma receita mágica para isso, mas há algumas dicas, alguns hábitos que vocês podem seguir para ajudar na busca de um sorriso ideal para você. Então, se esse é um assunto que te interessa, assista ao vídeo até o final, vejam as dicas e, persistindo alguma dúvida, basta entrar em contato por algum dos canais que estarão disponibilizados ao final do vídeo, que eu entrarei em contato pessoalmente com você para sanar a sua dúvida. Então, bom proveito e até a próxima. Bom, muita gente considera o sorriso um importante cartão de visitas, e sabemos que isso é verdade. Porém, pisa na bola na hora de manter os cuidados básicos para garantir a saúde bucal e a apresentação desse cartão de visitas. O desejo de ter dentes perfeitos e sadios pode ser alcançado com hábitos muito simples e um lembrete fundamental que deve ser registrado na sua agenda, ou seja, visitar o dentista periodicamente. Visitas ao dentista não são apenas necessárias, são obrigatórias. Então, confira algumas recomendações para ter um sorriso saudável. Primeiro de tudo, mantenha um bom hábito de higiene bucal. Ter bons hábitos de higiene bucal é o principal fator que auxilia na manutenção do sorriso branquinho e saudável. Cáries, mau hálito, tártaro, dentes amarelados, inflamação gengival e até mesmo casos muito mais graves, como problemas de coração, podem ser consequências de quem não se importa com a saúde bucal ou não sabe como cuidar corretamente da mesma. Por isso existem alguns cuidados necessários e super básicos que você precisa seguir. Primeiro, utilize sempre o fio dental com frequência e corretamente. Segundo, higienize a língua. Na língua ficam impregnadas muitas bactérias da boca. Então não adianta nada você limpar muito bem os dentes e deixar as bactérias na língua. Elas vão infectar seus dentes por consequência. Escovar corretamente e com frequência os dentes também é fundamental. E usar alguns enxaguantes bucais quando recomendados pelo seu dentista. Primeiro, corta-se um pedaço entre 30 e 40 centímetros do fio. Depois, deve-se enrolar com algumas voltas nos dedos médios. O fio se manipula com os dedos índice e polegar de ambas as mãos. Coloque-o entre os dentes, deslizando-o pelas laterais até tocar a gengiva e fazendo pressão sobre a superfície dental. O processo deve ser repetido em todos os espaços interproximais. Deve-se substituir o fragmento de fio usado para garantir uma melhor higiene na limpeza dos outros dentes. Segundo passo: a higienização da língua. A higienização da língua deve ser feita antes da escovação dental, pois os detergentes e partículas do creme dental dificultam esta etapa da higiene, podendo até causar leves ferimentos na mesma. A língua é o órgão responsável pelo paladar e participa do processo de mastigação e digestão dos alimentos. Dessa maneira, ela retém restos alimentares, células bucais descamadas e micro-organismos, formando a placa lingual que provoca o mau hálito.
A limpeza da língua é uma etapa que deve promover a efetiva remoção da placa lingual. Para a correta higienização, deve-se colocar a língua para fora da boca o máximo possível, até que você possa ver um V invertido. Com o higienizador lingual, pressionar levemente o dorso da língua e próximo ao V, pois 85% das bactérias da boca residem na parte mais funda. Então, deve-se varrer a sujeira para a ponta da língua, repetindo a operação por todo o dorso da língua até que esta se apresente livre da placa. É de extrema importância para uma limpeza completa da boca também a higiene lingual após cada refeição, para combater assim a halitose e até mesmo doenças bucais e sistêmicas. Terceiro passo: a escovação. A escovação adequada é aquela que proporciona, além da higienização das superfícies dentárias, o acesso ao sulco gengival, que é um espaço livre entre o dente e a gengiva. O sulco gengival é um abrigo natural da placa bacteriana, que é formada por resíduos de alimentos e bactérias. Você vai aprender agora um método de escovação bastante simples, que, se aplicado correta e regularmente, permitirá uma higienização dos dentes e gengivas, prevenindo o surgimento da placa bacteriana. Posicione suavemente a escova com uma inclinação de 45 graus em relação à superfície externa dental e pressione levemente de encontro ao sulco gengival, fazendo com que as cerdas da escova penetrem no mesmo, abrangendo todo o contorno do dente. As cerdas mais finas, com pontas afuniladas, permitem uma penetração eficaz nesse sulco gengival, promovendo uma limpeza profunda da placa bacteriana que lá fica acumulada. Feito isso, inicie um movimento de varredura, no sentido das gengivas para os dentes, de forma suave e repetindo por 10 vezes, a cada 2 ou 3 dentes. Repita a operação em cada um dos dentes até completar toda a arcada dentária, fazendo o mesmo na parte interna. Escove também as superfícies mastigatórias com movimentos de vai e vem, tanto para os dentes superiores quanto para os dentes inferiores. Os dentes posteriores são os de mais difícil acesso na escovação, e sendo a grande maioria das cáries provenientes deles. Por isso, é importante muita atenção na limpeza destes dentes, para promover uma limpeza correta. O tufo frontal tem capacidade de alcançar as áreas mais difíceis da superfície dental, promovendo assim a limpeza efetiva dos dentes posteriores. Procure obedecer a mesma sequência utilizada na passagem do fio dental, para não esquecer nenhum dente, escovando primeiro a parte externa dos dentes e depois a parte interna dos mesmos. E lembre-se que uma boa escovação tem duração de no mínimo 2 minutos. Em função da curvatura dos maxilares, a escovação da parte interna pode ser dificultada, caso você esteja usando uma escova com cabeça muito longa. Procure utilizar uma escova de cabeça pequena que permitirá um correto posicionamento da escova no sulco gengival. A escova e o fio dental são eficazes para a limpeza dos dentes, porém, eles representam apenas 25% da superfície bucal. Para uma limpeza total da boca, formada também pelo palato, bochechas, gengiva, a área debaixo da língua e outros locais de difícil acesso, é muito importante o uso de um enxaguatório bucal eficaz, para eliminar e prevenir a formação de novas colônias de bactérias nesses locais. O biofilme dental, conhecido como placa bacteriana, é formado por resíduos de alimentos e as mesmas comunidades de bactérias presentes na boca, e é um dos principais responsáveis pelas doenças periodontais. Os principais sintomas de doenças periodontais são gengivas avermelhadas, o sangramento gengival até a mobilidade dos dentes. Não tratadas, podem levar à perda de dentes.
Listerine tem uma fórmula que efetivamente promove a limpeza total da boca. E o uso diário de 20 ml de solução não diluída 2 vezes ao dia, por 30 segundos, promove 24 horas de proteção, prevenindo contra o mau hálito, a placa bacteriana e a gengivite. Além de uma adequada higiene, um fator muito importante se você quer ter saúde bucal e saúde geral é evitar o tabagismo. Os fumantes possuem até 3 vezes mais chances de sofrer com doenças periodontais e gengivite, câncer e escurecimentos dentários. Outro motivo para evitar o cigarro é que após fazer algum tratamento cirúrgico, seja na boca ou em qualquer outra parte do organismo, a recuperação é muito mais lenta. Pelos seus dentes, pare de fumar. O tabagismo está por trás de problemas graves, como câncer e ataque cardíaco, mas seus malefícios começam mesmo pela boca. Por isso, 2 equipes da Universidade de São Paulo se uniram para entender como parar de fumar favorece o tratamento da periodontite crônica. Essa doença bacteriana pode levar à perda dos dentes. Na boca saudável, as gengivas têm um tom rosa claro, mas se os micro-organismos atacam, as gengivas começam a sangrar, depois se retraem, até que os micróbios alcançam os ligamentos que suportam os dentes. O cigarro piora tudo, porque seus componentes, para começo de conversa, contraem os vasos, prejudicando a circulação na região. Com isso, células que deveriam reparar as lesões provocadas pelas bactérias não funcionam tão bem. E as células de defesa, que atacariam essas inimigas, também têm dificuldade para chegar ali. O monóxido de carbono das tragadas desequilibra ainda mais a flora bucal, dando espaço para os micro-organismos maléficos se multiplicarem, monopolizando dentes e gengivas. O cigarro ainda estimula os chamados osteoclastos, células que absorvem osso. Daí, a perda óssea na região se agrava. É tudo de ruim. Pior, segundo os pesquisadores da USP, nem adianta muito tratar. O sucesso só acontece quando o sujeito larga o cigarro. Ou tudo volta, e volta bem rápido. O terceiro passo seria buscar ter uma alimentação saudável. Então, pessoas que consomem alimentos como açúcar industrializado possuem um risco muito maior de ter cáries e também inflamações na gengiva. O refrigerante, por exemplo, tem muito açúcar, corante e ainda é extremamente ácido. Isso enfraquece o esmalte dos dentes e os deixa mais amarelados. Prefira alimentos saudáveis e ricos em fibras, sem conservantes e corantes, como frutas, legumes, grãos, proteínas, verduras. Mas lembre-se que a doença periodontal pode surgir com qualquer alimento, exigindo sempre uma escovação correta. E se você tem dúvidas se pode ou não se alimentar de algum desses alimentos aqui propostos, consulte um nutricionista ou seu médico. Que uma alimentação balanceada é importante para o bom funcionamento do organismo, ninguém tem dúvidas. Mas você sabia que os hábitos alimentares também influenciam na sua saúde bucal? A boca é o ponto inicial de contato com os alimentos. Portanto, se a sua nutrição for ruim, é nela que geralmente aparecem os primeiros problemas. Uma dieta pobre em nutrientes deixa sua boca mais suscetível às infecções, o que pode contribuir para o aparecimento das doenças periodontais ou agravar as inflamações, levando até a perda dos dentes. Alimentos ricos em carboidratos, açúcares e amidos aumentam a produção de ácidos que atacam o esmalte dos dentes, ocasionando a perda do cálcio, o que favorece o aparecimento da cárie. Além disso, esses alimentos costumam ficar grudados nos dentes e, quando não removidos corretamente, formam a placa, que pode endurecer formando tártaro.
Ambos podem causar problemas gengivais. Para se prevenir, invista na variedade e inclua todos os grupos alimentares na sua rotina. Alimentos como leite e seus derivados contêm cálcio, que garante dentes mais fortes. As fibras, encontradas na maçã, pera, ameixa e outros alimentos, auxiliam na remoção de resíduos dos dentes e aumentam a produção de saliva, diminuindo a acidez da boca. Já a vitamina C, presente por exemplo na laranja, limão e morango, ajuda na formação do colágeno, contribuindo para a manutenção e cicatrização da gengiva. Mas atenção! Além de cuidar da alimentação, é essencial ter uma boa higiene bucal. Use o fio dental, escolha um creme dental com flúor e escove os dentes após todas as refeições e antes de dormir. Finalize sua sequência de cuidados com o enxaguante bucal. E não se esqueça, visite seu dentista regularmente. Uma quarta dica aí para você, se possível, né? Tentar eliminar o estresse do seu dia a dia. Claro que vivendo no Brasil ou vivendo e além de viver no Brasil em cidades grandes, né? O estresse é difícil de ser controlado. Principalmente a rotina, né? Trabalho, casa, enfim. Com a correria do dia a dia, acabamos mais estressados. No entanto, esse estresse afeta diretamente a saúde da boca, pois cria-se o hábito de apertar ou ranger os dentes, conhecido como bruxismo. O bruxismo desgasta os dentes em excesso. Ele retira o esmalte e também pode provocar lascas ou rachaduras nas estruturas dentárias, além de retrações de gengivas. Em casos sérios de estresse, é indicado que se use um protetor bucal para proteger as superfícies dentárias, que o próprio dentista pode recomendar. Para aliviar o estresse, você pode praticar atividades físicas diariamente e sempre tentar separar um tempinho de lazer durante sua semana. Mas não esqueça, consulte um cirurgião dentista para ajudar a prevenir os desgastes dentários e as dores musculares, e dependendo do seu nível de estresse, consulte um médico. Bom, e se você está muito ansiosa, estressada, pode afetar até os seus dentes. É por isso que a gente vai falar agora sobre saúde bucal. Para isso, a gente recebe aqui o Dr. Flávio Farias. Olha, hoje a gente vai falar de um assunto polêmico que pegou todo mundo de surpresa. Foi quando a atriz Demi Moore apareceu com uma foto sem um dente e disse que perdeu esse dente por conta do estresse. Isso é possível, doutor Flávio? Bom dia. Bom dia a vocês. É possível sim você perder os dentes por estresse, tá? No caso da Demi Moore eu não tenho como saber muito, porque foi um relato próprio dela, não teve nenhum laudo de nenhum dentista. Mas o que acontece? Hoje em dia o estresse realmente é o mal do século, e isso acontece efetivamente com os dentes. A gente tem que imaginar o quê? Quando que os dentes têm que tocar na boca? Então você tem a maxila e a mandíbula, que você vai ter um contato dos dentes superiores com o inferior. Quando que você tem toque dental? Só em 3 momentos. Quando você engole, você resvala o dente superior no inferior. Quando você mastiga e quando você fala. Fora isso, os dentes não têm que ter contato. Durante o dia, o que acontece? Você está trabalhando, você está no metrô, você está mexendo no computador, pensando nos seus problemas, as pessoas costumam fazer o quê? Apertar o dente superior contra o inferior. E, na realidade, eles têm que estar afastados. Isso se chama de espaço funcional livre. Não existe toque nesse momento de relaxamento. Os lábios têm que estar selados. Mas o contato dental não pode existir. O dente não nasceu e não foi preparado para
para isso. Então você tem que aprender a relaxar. Isso se chama consciência corporal. Ele está no mesmo nível e no mesmo naipe efetivo do bruxismo, que é o ranger dos dentes. O apertamento ele é pior ainda, porque ele vai levar a outros problemas. Às vezes, assim, se o paciente tem uma perda de equilíbrio, se ele tem dentes faltando, se ele tem um desequilíbrio oclusal dos dentes, o que acaba acontecendo? Muitas vezes vai levar a essa perda. No caso dela, é um dente anterior que ela perdeu. Esse dente anterior, se ele tivesse um contato prematuro, que foi feita uma restauração que ficou alta, por exemplo, não existe você sair do consultório do dentista e o dentista falar, você falar, ficou alto, e o dentista fala, não, você vai acostumar com isso. Isso não existe, tá? O dentista, você tem que sair confortável do consultório, porque é um contato prematuro. Se o paciente tem um apertamento, pode levar uma perda do osso em volta do dente e você efetivamente vai perder o dente. Bom, você falou agora que quando a gente está numa conversa normal, por exemplo, e aí eu estou te escutando, tem que ficar com a boca fechada, né, os lábios selados, mas o dente não pode encostar. O meu dente já está encostando, já estou errado. Então, já está errada, porque na realidade também isso está interferindo com o posicionamento de língua. Quem que se contrapõe a esse apertamento de dente? A língua, nas posições de repouso, ela deve estar como? Aqui está o céu da boca, ela tem que estar todinha no céu da boca, comprimindo o céu da boca. Então, um dos exercícios, porque o apertamento dental e o bruxismo, eles não acontecem só durante a noite, muito pelo contrário, eles acontecem muito durante o dia, quando você está em vigília. Só que as pessoas não prestam atenção nisso. E tem como prevenir isso. Tem como prevenir, você precisa ter consciência corporal, começar a entender o que está acontecendo com o seu organismo. Você sentiu que você está apertando o dente, o que é a primeira coisa que você faz? Empurra a língua contra o céu da boca. Você vai separar isso, porque os dentes não são feitos para toque constante. Por isso que hábitos parafuncionais são muito ruins, como mascar chiclete. Você está ficando tocando esses dentes durante muito tempo. Eles não nasceram para isso. E uma das ocorrências do que pode acontecer é a perda dental. Se a oclusão for desbalanceada, se for uma boca muito complicada, aí a perda dental ela pode ocorrer mesmo. Agora, o que faz para resolver, né? Quando cai um dente, então só o implante mesmo ou tem outro método mais moderno, de repente? O mais moderno é o implante. É o implante. Na realidade, você reposicionar um dente. O problema é que acontece, quando você perde um dente por trauma, por estresse, por você ficar apertando a boca, o osso vai reabsorvendo em volta. Então, muitas vezes você perdeu o dente e você não vai ter osso para colocar o implante. Então, isso já vai gerar outro tipo de problema e de tratamento. Mas a melhor forma é o quê? Conhecimento. Perceba quando você está fazendo isso e tente se livrar dessa parafunção, desse hábito ruim. Tá certo. Então, a gente conversou com o Dr. Flávio Farias, dentista, e explicando pra gente uma questão muito importante que veio à tona na semana passada com a questão da Demi Moore, que perdeu o dente, falou que perdeu por conta do estresse. É claro que a gente não tem ali os detalhes dela, mas só pra gente trazer esse assunto à tona, porque isso de fato acontece, como o Dr. Flávio disse aqui. Então, tem que prestar atenção para não ficar naquela tensão localizada ali dos dentes, né? Obrigada, doutor. Obrigado a vocês. Bom Obrigada, doutor. Uma outra forma de prevenção, então, é evitar hábitos que prejudicam os seus dentes, né? Então, evite hábitos que prejudiquem diretamente os dentes, como roer as unhas, fumar. O ato de roer as unhas desgasta o esmalte. Roer a unha desgasta o esmalte. Assim como o cigarro causam, né, o tabagismo de forma em geral, causam maus tremendos, como já foi visto aqui, além de levar ao mau hálito, pigmentação dos dentes e problemas na gengiva. Outros hábitos que devem ser evitados, obviamente, evitar abrir objetos, né, garrafa, lata, saquinhos plásticos, com os dentes. Os dentes não foram feitos para a função de abridor ou de tesoura. E também evitar hábitos como ficar mordendo lápis, tampa de caneta ou qualquer outra coisa que pode não só desgastar, como levar à formação de trincas ou até mesmo linhas de fratura nos seus dentes. Uma dica muito interessante é não confiar em milagres. Então não confie em produtos vendidos em farmácias e mercados que prometem, por exemplo, clarear os dentes. Esses produtos eles podem dar falsa impressão de clareamento ou branqueamento momentâneo.
enquanto na verdade estão fazendo nada mais do que desgastar o esmalte dos seus dentes. E havendo desgastes, você terá muitos problemas. Primeiro, aumento de sensibilidade. Segundo, fragilização dos prismas de esmalte, que podem favorecer a infiltração de bactérias, levando à formação de cáries ou problemas mais graves que podem levar, em alguns casos severos, até mesmo à perda do seu dente. Portanto, se você tem a intenção de fazer um clareamento dental, sempre faça com acompanhamento de um dentista. Nunca se automedique ou acredite em milagres. E uma das dicas mais importantes para manter uma boa saúde bucal, obviamente, é consultar regularmente o seu dentista. Renovar as obturações e as coroas dos dentes é fundamental, pois com o tempo elas se desgastam e ficam mais suscetíveis para a entrada de bactérias, cáries e, ainda pior, podem favorecer a deteriorização dentária. Mais um fator que deve ser considerado é que a visita frequente ao dentista é elementar para evitar problemas, pois as doenças periodontais aumentam os riscos de ataques cardíacos, acidente vascular cerebral e outras coisas mais, uma vez que a inflamação pode se disseminar para todo o corpo. É importante também para que o dentista verifique se não há nenhum problema, como gengivite, câncer bucal, perdas ósseas acentuadas e outros eventuais problemas. O fator econômico também é importante. Prevenir é melhor e mais barato do que remediar. Portanto, se você visita o dentista regularmente, dificilmente você vai ter algum tipo de problema, como cáries, doenças periodontais, fraturas de dente, dentes moles, enfim. É que nem a revisão do carro. Se você faz revisão constante, dificilmente seu carro terá um problema mecânico. Provavelmente você não vai gastar dinheiro com ele fazendo reparos. A boca é a mesma coisa. Se você fizer consultas regulares ao dentista, dificilmente você vai ter problemas que necessitem de tratamentos mais caros. E assim, além de prevenir, você economiza. Pronto. Agora que você já sabe como ter um sorriso saudável, tome os cuidados necessários e sorria. Você vai perceber que, além da melhora na estética e na saúde bucal, o seu bem-estar e a qualidade de vida também vão aumentar. Quando orientamos nosso paciente, e esse paciente ele cria uma conscientização, ele acaba economizando pelo resto da vida. Não só ele, como também o resto da sua família. A prevenção, ela vai tornar o tratamento mais agradável, mais econômico e muito mais rápido. Prevenimos a cárie dental, doenças periodontais, lesões não cariosas, problemas de articulação, entre outras várias coisas. Quando o paciente senta na nossa cadeira, procuramos avaliar o risco de cárie desse nosso paciente. Quantas vezes ele ingere carboidratos por dia, fazemos uma orientação sobre a sua alimentação, sobre sua higienização, o contato que ele tem com o flúor, se necessário verificamos a sua saliva, o fluxo e a função de transformar as coisas ácidas em coisas básicas. A prevenção é uma coisa que eu gosto muito de fazer, eu gosto muito de motivar o paciente a cuidar do dente sadio. Então a gente não olha só o dente que está com problema, a gente quer preservar também o dente que está sadio. E para isso a gente precisa muitas vezes ensinar o paciente a escovar o dente, ensinar a passar a fita dental
E a gente faz aqui isso através da motivação, mostrando a evolução da doença, a evolução da periodontite e a evolução da cárie, e através da evidenciação de placa, onde o paciente consegue enxergar onde é que ele está errando. Bom, espero que esse vídeo tenha sido de bom proveito para você, que você tenha entendido como realizar os cuidados necessários para manter uma boa saúde bucal e principalmente como fazer para prevenir problemas bucais futuros. Mas se ainda houver alguma dúvida, basta entrar em contato conosco por alguns dos canais aqui disponibilizados, pelo nosso site, pela nossa página no Facebook, WhatsApp, telefone ou e-mails. Deixe a sua pergunta e eu responderei pessoalmente com o maior prazer. E se você navegar um pouquinho pelo nosso site, você aproveita e verifica todo o portfólio de tratamento que podemos oferecer para você aqui no nosso consultório. Então eu espero que você tenha gostado, que tenha sido proveitoso. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima.